previsões. Notícias Popular havia me ligado e mandado vários nomes. Estava em disputa para a presidência da República, né? Tinha começado aquela coisa das diretas e tinham dois nomes que eram destaque. Era Paulo Salim Maluf e Tancredo Neves. Então, tinha aquela coisa do colégio eleitoral. E eu morava em São Paulo, num flat, ali na Praça Roosevelt. E eu recebi o jornalista Julinho Saraiva, a mando do editor do jornal, o brilhante jornalista Ibrahim Ramadã. Bom, o Julinho me traz vários nomes, e eu estava jogando búzios naquele momento com o Julinho, porque naquele tempo eu fazia mais por búzios do que por intuição. E chegou um momento que ele falou: Tancredo Neves. Eu joguei os búzios, eu fiquei sem voz. Quando eu joguei os búzios, Ogum deu Exu, mas Ogum respondeu. Ogum veio e disse para mim: ele ganha, mas morre. Ele não assume. Aquilo foi como se eu tivesse não acreditando em nada. Eu fiquei quieto. Aí eu fui para outras previsões. Aí o Julinho volta. E a do Tancredo? Daqui a pouco eu falo. Ogum vem e diz: fala, ele vai morrer. Fala, ele não vai governar. E eu mudei de conversa. Quando eu me dou, por mim eu já senti parte do meu corpo, da cintura para cima, já adormeci. Já não sentia mais nada. E era ele incorporando em mim. Ele vai e faz a previsão. Um líder de renome na política, eu diria, o mais importante, um líder de renome na política, eu diria, o mais importante na atualidade, virá a falecer. Paulo Maluf aceitará a derrota no colégio eleitoral. E ele diz para o repórter: esse líder é Tancredo Neves. O repórter põe Tancredo Neves. E aí eu tive que ir para um cartório, registrar esta previsão com o jornalista, para ele não dar o nome Tancredo Neves. Mas saiu, Notícias Populares, a primeira página, em destaque, como mostra os jornais. Roberto de Ogum prevê que um grande líder na atualidade, o mais importante, virá a falecer. E eu escrevi, o jornalista registrou que era Tancredo Neves. No dia da morte de Tancredo, isto um ano antes do Tancredo ganhar as eleições. No dia da morte de Tancredo, o jornal estampou, revelando que aquilo tinha sido registrado em cartório e que o líder que eu falava que ia morrer seria Tancredo Neves. Mas eu posso confessar uma coisa: essa foi a previsão mais difícil que eu fiz. Por quê? Porque Sarney mandou me chamar em Brasília. O filho dele era assessor aqui em São Paulo, do Paulo Maluf, quando o Paulo foi governador, e ele mandou me chamar em Brasília para mim confirmar se era Tancredo Neves mesmo ou não. E eu confirmei que era Tancredo Neves. Então, durante um ano eu sofri muito. E posso dizer com toda a verdade, com toda a firmeza, eu torci muito para errar essa previsão. Infelizmente, acertei.